Vamos continuar aqui a sequência do livro dos Atos dos Apóstolos. Eu convido você a abrir no capítulo 25. Vamos ler todo o capítulo 25 e acompanhe essa narrativa onde Paulo está seguindo rumo a Roma. Diz assim o texto: Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiores dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: Queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: Estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhes ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Para César apelaste, para César irás. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui, juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-se-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e, particularmente, a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: Eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, tendo eles entrado na audiência, juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa, e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso eu o trouxe à vossa presença, e mormemente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo
as acusações que militam contra ele. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, estamos diante dessa sequência, desse relato histórico, que muito nos importa ainda hoje. Pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos esclareça, que ilumine os nossos corações, de tal sorte que compreendamos as verdades vivas da Tua Santa Palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês vão fazer um desenho diferente. Aí talvez vocês falem, criança, é claro, né, pastor? Todo domingo é diferente. Mas é diferente a ideia. E os pais vão precisar ajudar, porque vocês vão fazer uma cela. O que é uma cela? Tem vários tipos de cela, mas esta cela é aquela da prisão. É aquele tipo quarto, não é, que tem grades, e vocês vão fazer essa cela com essas grades, e a Bíblia saindo, voando e passando pelo meio das grades, né? Eu quero ver depois como vocês vão desenvolver essa ideia. Mas por que nós estamos falando de cela, prisão e Bíblia passando pelas grades, não é? Eu me lembrei, quando eu estava estudando, que existem muitos filmes sobre fuga ou tentativa de fuga da prisão, não é? Eu anotei alguns aqui: Sonho de Liberdade, Papillon, Rota de Fuga 1, 2, 3, Fugindo do Inferno, Fuga de Alcatraz, esse é um clássico das antigas, e outros tantos, não é? Mas esses filmes têm em comum, pelo menos uma coisa, que é justamente o desejo de um bandido, de alguém ali, de fugir, de não continuar preso, de ter liberdade, mesmo aqueles que são culpados. Esse é o grande desejo de quem está preso, querer fugir para ter liberdade. Mas, nesta noite, nós vamos ver algo ao contrário. Paulo é inocente e está preso há algum tempo, e ele não quer fugir. E isso, meus irmãos, é justamente usado como liberdade para o Evangelho. Nós vamos ver que essa prisão de Paulo, ela serve como um instrumento, ou serviu como um instrumento da soberania divina para o avanço do Evangelho, serve como uma oportunidade evangelística e serve também como um teste de fé e de santificação para Paulo. E nós vamos ver esses três aspectos. Mas antes, meus irmãos, é importante a gente fazer uma recapitulação da missão de Paulo. A missão de Paulo, para Paulo, está muito clara. Veja, isso vem acontecendo há alguns capítulos já. Atos 19, 21, Paulo, pelo Espírito Santo, fica sabendo que ele tem que ir a Roma. Ele já sabia disso. Roma é o seu destino. Atos 20, 23, nós temos ali a informação também pelo Espírito que ele ia experimentar cadeias e tribulações. Atos 21, 11, os judeus, ele sabe que os judeus o entregariam nas mãos dos gentios. E Atos 22, 21, em êxtase, inclusive, ele fica sabendo que ele seria enviado para longe aos gentios. Palavra em cima de palavra, confirmando essa missão. E Paulo teria que ir para Roma, porque ele tem que apresentar o Evangelho lá e por todo o percurso. Essa é a missão, meus irmãos. Veja, se Paulo não chegou em Roma ainda, não acabou a missão. Quem disse foi o Senhor Jesus que ele ia, o Espírito Santo diz isso também. Então, se Paulo não chegou em Roma, a missão não acabou. Nós estamos nesse trânsito dele daqui até lá. Mas veja, Atos, e eu não li, mas o versículo 27 do capítulo anterior, Atos 24, 27, nos dá uma informação que é bom relembrarmos. Paulo já estava preso, passaram 2 anos e Paulo continuava preso. Justamente agora é quando Pórcio Festo foi designado governador da província da Síria, no lugar de Félix. Então, veja, Félix manteve Paulo preso por 2 anos. E aí a gente entra no nosso texto, e eu vou passar rapidamente por ele, para então aplicarmos as nossas vidas.
Festo, então, esse novo governante, toma posse em Cesareia, e 3 dias depois ele parte para Jerusalém, para ter lá com os anciãos, com os líderes religiosos. Era uma estratégia de boa governança da parte dele. Só que ele, mal chegando lá em Jerusalém, diz o texto que os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus já foram para cima dele e apresentaram queixa contra Paulo e solicitaram que ele fosse enviado para ser julgado em Jerusalém. Eles queriam o julgamento de Paulo e a morte de Paulo, que decretasse a morte dele, mas, na verdade, eles queriam esse deslocamento de Cesareia para Jerusalém, porque no meio do caminho eles estavam armando uma cilada para pegar Paulo na estrada e matarem Paulo. Agora, como Paulo estava em Cesareia, e os historiadores comentam que Félix foi um governante sábio, justo, não seguia outros modelos, outras pessoas violentas e tudo mais. Félix, então, decide tratar disso, não em Jerusalém, mas lá em Cesareia. Ele vai buscar informações e vai querendo entender esse caso. Por que tem um homem preso há 2 anos? Por que não foi julgado ainda? O que ele fez? Não é? E caso os judeus quisessem, então, eles poderiam mandar representantes como parte dos acusadores. Tudo bem, vocês querem julgar Paulo, que eu julgue Paulo, eu vou julgar lá em Cesareia, mandem os representantes de vocês como acusadores. E passam ali 8 a 10 dias, e eles partem, então, para Cesareia. Chegando em Cesareia, no dia seguinte, Festo já chama Paulo diante do tribunal para ouvi-lo. E ali estavam, então, os judeus que desceram de Jerusalém. E esses homens, diz o texto, que eles apresentaram muitas e graves acusações. Deve ter sido um grande burburinho ali, muita gente falando essas acusações sérias contra Paulo, porém, com um detalhe, sem nenhuma prova. E, meus irmãos, para pensar, já foram 2 anos, só aqui nesse pedaço, já foram 2 anos. 2 anos e ninguém apresentou uma prova contra Paulo. Para pensar nisso, não é? Já era mais do que tempo suficiente para ter um dossiê contra Paulo, mas eles não tinham. E agora, então, Paulo tem direito de se defender, e a defesa de Paulo é simples até, e ele alega a verdade. Não cometeu nenhum pecado contra a lei dos judeus, contra o templo, nem mesmo contra César. Então, do que estão acusando? E Festo, meus irmãos, diz o texto que Festo ele queria angariar o apoio dos judeus, não é? Ele pergunta, então, a Paulo se ele gostaria de ser julgado lá em Jerusalém. Festo falou assim, Paulo, quer ir para Jerusalém, ser julgado por mim lá? Mas aí, meus irmãos, é curioso, né? Como Paulo, direcionado pelo Senhor, tem estratégia. O reverendo Mateus falou disso domingo passado. Como ele sabia jogar com a regra, e Paulo, como cidadão romano, alega que não tem provas contra ele. Ele sabia, Festo sabia que não tinha nada. Então, Paulo faz o seguinte, ele joga com a regra e ele apela para César. Uma vez que você falou, quero agora que César me julgue, acabou, travou tudo. Agora, só César pode julgar essa causa. Veja, meus irmãos, eu estou lembrando do reverendo Mateus pregando domingo passado. Num determinado momento, ele diz mais ou menos que o mais esperado de alguém era tentar fazer um acordão ali para sair, né? Para ser libertado, para tentar algum tipo de coisa. O texto vai mostrar que Paulo ficou preso esse tempo todo porque queriam que Paulo soltasse uma graninha, uma propininha, e nada disso estava acontecendo. E Paulo pede para ser julgado por César. Quem é este César aqui, meus irmãos? Teoricamente, você fala assim, cara, eu vou apelar para um cara justo, né? Eu vou pedir César. Este César aqui é aquele conhecidíssimo Nero. Paulo está falando, eu quero que Nero julgue a minha causa. É bem verdade que Nero aqui ainda não estava naquela fase
de perseguição grave contra os cristãos, mas é Nero. Então, veja, Paulo não está pedindo por um grande homem justo, mas é quem tinha naquela época. E Festo, então, determina: para César apelaste, para César irás. Ele não tinha opção. Festo não podia fazer mais nada. E agora Paulo quer ir para Roma. Por quê? Porque a estratégia é ir para Roma. As coisas estão acontecendo segundo o querer de Deus. E passado, então, alguns dias, chega ali, naquela cidade, o rei Agripa, que chegou acompanhado de Berenice, para darem as boas-vindas a Festo. Ele era a autoridade maior, mas ele, circulando por ali, foi a Cesareia se encontrar com Festo. Agora, esses dois nomes vale a pena explicar um pouquinho. Quem é Agripa? Herodes Agripa II. Esse, sim, meus irmãos, é da linhagem dos perseguidores dos cristãos. Quem é Agripa II? Filho de Agripa I, sobrinho neto de Herodes Antipas e bisneto de Herodes o Grande. Cada um desses mandou matar crente. Cada um desses mandou matar criança. Cada um desses perseguiram os cristãos. Essa é a família desse rei. E Berenice é a sua irmã mesmo. E é curioso que pairava ali pairava rumores, os historiadores não conseguem precisar, mas é muito provável que Agripa tinha uma relação incestuosa com a sua irmã. Tanto é que ele a declarava como a rainha, a sua que estava à sua direita. Então, alguma coisa está acontecendo aqui, digamos que não é um casalzinho muito padrão, não é? Ou de um padrão ético. Esses são os que estão ali agora diante de Festo. Agora, o mais curioso é que Festo está com um problema, meus irmãos. Qual é o problema? Paulo apelou para César. Bom, para chegar um prisioneiro diante de César, para César julgar, tinha que ir um relatório junto. Porque o que César iria querer saber é: o que eu estou julgando mesmo? Qual é a causa? Qual o problema? Então, o preso ia andar junto com um relatório de acusação, com provas, com tudo mais, ou com argumentos e tudo mais. E agora, Festo não tem esse relatório. E se ele manda um preso para César sem esse relatório, ele está em mau lençol. Então, veja a genialidade de Paulo aqui, meus irmãos. E Festo, então, explica ao rei Agripa o que está acontecendo. Ele diz que não reconheceu, não percebeu, não identificou provas contra Paulo, não identificou acusações formais contra Paulo, e que ele acreditava que era apenas uma tolice aí da religião deles, um problema interno, doméstico da religião dos judeus, né? Os judeus estavam dizendo que Paulo dizia que tinha um tal de um morto chamado Jesus, e que, na verdade, não estava morto, estava vivo. Deve ser coisa aí deles. Então, rei Agripa, essa é a situação, não é? E Agripa, curiosamente, fala o quê? Eu quero conversar, eu quero conhecer esse caso. E então passa o dia seguinte, Paulo é trazido à sala da audiência, e agora é uma pompa. Perceberam a palavra pompa aqui? Está todo mundo com os trajes reais, formais, está ali Agripa, Berenice, Festo, os oficiais superiores, homens proeminentes, e devia estar também os judeus e tudo mais, não é? Por quê? Porque agora Agripa, o rei Agripa, é que quer perguntar sobre Paulo, ou para Paulo, quer entender o caso. E Festo reapresenta o caso diante de todo mundo. E aqui vem o detalhe, porque ele quer um parecer do rei para ajudar a fazer o relatório. Tipo, rei, me ajuda, vai, me ajuda. Dá um parecer aí, que eu pego o seu parecer, ponho no meu relatório, e aí eu consigo mandar Paulo para frente.
As histórias bíblicas, as narrativas bíblicas, ela tem um jeito de enxergar, de nós enxergarmos. É diferente de textos da lei, como estamos vendo de manhã em Êxodo, é diferente das cartas. Esse é um relato histórico, então a gente precisa mergulhar um pouco para extrair as verdades do Evangelho. Mas o que eu queria seguir com vocês nesta noite é a seguinte tese: Paulo segue preso, porém o Evangelho não. Não é porque Paulo está preso que o Evangelho também está preso. E nós vamos ver, então, 3 verdades sobre isso. A primeira delas é que a prisão de Paulo foi um instrumento da soberania divina para o avanço do Evangelho, e a gente vai entender isso. Meus irmãos, como entender a soberania divina? Esse é um daqueles temas que incomoda muita gente, não é? Como alcançar que Deus usa todas as coisas? E, de fato, é muito grande mesmo para a nossa cabeça, porque a criatura não vai conseguir mesmo compreender o Criador. Mas o fato, meus irmãos, é que estar preso nas mãos dos romanos foi justamente um instrumento de livramento. Paulo, porque ele está protegido pelos romanos, ele está protegido das mãos dos judeus, e agora ele tem escolta da guarda romana para ir para Roma. Percebe, meus irmãos, como Deus faz as coisas? É verdade, ele está preso, mas é essa estrutura que está protegendo Paulo. E tudo é usado pelo Senhor. O Estado romano, os governantes, a força militar, a própria religiosidade com as falsas acusações contra Paulo estão sendo usadas pelo Senhor. E nós lemos intencionalmente aqui o texto onde o rei Dário faz um decreto para o povo de todo o seu reino adorar o Deus verdadeiro, o Deus de Daniel. Vejam, meus irmãos, como Deus vai usando todas as peças, todas as coisas, todas as pessoas para o avanço do seu reino. Na teologia, a gente costuma ver, quando a gente fala da plenitude dos tempos, ou seja, o tempo exato da vinda de Cristo, ou da primeira vinda de Cristo, historicamente, ela tem 3 aspectos fantásticos. Cristo tinha que vir naquele momento mesmo. Nós tínhamos ali a religião dos judeus preservadas, ou seja, a fé no Deus verdadeiro estava preservada até aquele momento. Nós tínhamos o Império Romano existindo, e veja, o Império Romano garantiu uma enorme extensão geográfica debaixo da Pax Romana, com as estradas romanas, com os guardas protegendo as estradas. Então, você poderia ir e vir de lá para cá e daqui para lá. E você tinha uma língua universal, que era o grego. O grego era falado por todo o Império Romano. Essas condições, que você olhando são condições humanas, foi o que Deus usou para a plenitude dos tempos, ou para a primeira vinda de Cristo. Quando a gente tenta olhar, é verdade que a gente não alcança todas as coisas, mas olha para a história de Cristo, meus irmãos, ou a vinda de Cristo aqui neste mundo, ou a obra de Cristo aqui neste mundo. Cristo foi preso por falsas acusações. Você lembra disso? E é muito óbvio, né, meus irmãos? Como que Cristo poderia ser condenado à pior morte que tinha se ele nunca pecava? Já parou para pensar nisso? A não ser com falsas acusações. Foi necessário que Cristo fosse preso, porque a prisão o levava para a cruz, e a cruz era o lugar da obra da redenção. Cristo precisava ir para a cruz, morrer em nosso lugar. Se Cristo não é traído, se Cristo não é preso por falsas acusações, se Cristo não vai para o pior tipo de morte, nós não estaríamos aqui. Essa é
a soberania de Deus movendo todas as peças. E nós temos o testemunho da própria obra de Cristo, como eu acabei de falar. Nós temos o testemunho das Escrituras, que contam várias histórias assim. Nós temos, às vezes, até a própria experiência pessoal. Você já teve uma experiência assim? Onde você fala assim, agora eu estou entendendo. Por que eu fui morar num lugar e voltei? Às vezes a gente não sabe. Por que eu bati esse carro? Eu estava dirigindo tudo certinho, não tinha ninguém aqui, de repente vem um louco e bate no carro. Por quê? E às vezes a gente não está entendendo e a gente realmente não alcança. Talvez você esteja olhando por algumas coisas que acontecem no nosso país e fala, está desgovernado esse negócio. Como diria os jovens, o bagulho está louco mesmo, vai dar ruim isso aqui, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro, criminalidade, leis estranhas, confusões diversas, e você fala, cara, o Brasil está lascado. Mas aí você olha para fora do Brasil e fala, não, o mundo está lascado, e você fala, volta, volta, Jesus. E isso pode dar, ou pode te levar à tristeza, à frustração, a uma depressão, à descrença, à incredulidade, ao desespero, muitas vezes. Mas eu queria te estimular, meus irmãos, lembrando que tudo, absolutamente tudo, está nas mãos do Senhor e sendo usado pelo Senhor para os propósitos dEle. O Estado, os governantes, as leis, os inimigos, os problemas, os ataques que você sofre, as ofensas, todas essas coisas, absolutamente tudo, está debaixo da soberania divina de Deus para o avanço do Evangelho. Porque, veja, meus irmãos, nós temos que lembrar uma coisa. Qual a razão da nossa existência? Glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Essa é a nossa razão de existir. E, por isso, a nossa missão é o quê? Ir de pregar o Evangelho. Essa é a nossa razão de existir. Não é ser o melhor da sociedade, não é ser o mais bem-sucedido da minha carreira, não é o ser o mais rico de todos, não é o ser feliz, simplesmente, eu quero ser feliz, como a filosofia fala. Não, é expandir o reino de Deus, ou ver o reino de Deus expandido, ser usado pelo Senhor para a expansão do reino de Deus. E aí, às vezes, a gente acha que isso não está acontecendo. Mas resta a nós, meus irmãos, confiarmos e seguirmos firmes em frente. Nem sempre nós vamos entender os propósitos de Deus. Eu diria que quase nunca. O Senhor, às vezes, dá umas pitadinhas, não é? Nós temos experimentado isso lá em casa esses dias, justamente porque um movimento que foi feito no passado, na carreira da Tati, lá no trabalho dela, naquele momento foi bom e a gente já falou, uau, que legal, que coisa boa que aconteceu. Mas, na verdade, agora que a gente entendeu que aquele movimento lá atrás a permitiu ser enquadrada no plano de demissão. Se ela não tivesse enquadrado lá atrás, ela não estaria enquadrada agora. E isso é muito bom para a gente. A gente não sabe, nem sempre as coisas vão ser respondidas, mas o testemunho bíblico e o testemunho da obra do nosso Senhor já são mais do que suficientes para a gente descansar na soberania de Deus. Você não foi chamado para entender a soberania de Deus, porque é impossível entender os planos de Deus. E é um jogo de xadrez celestial, que a gente não sabe jogar. O Senhor move peças simultaneamente e todas as peças estão com movimentos corretos. O Senhor está movendo as peças. Ele está movendo a minha vida e a sua vida. Então, descanse, meus irmãos. Aproveite. Alguns sofrem com a doutrina da soberania de Deus por dizer justamente, eu não entendo, pastor, eu não consigo entender porque ele salva uns e não salva outros. Eu não consigo entender porque uma catástrofe acontece. E eu me junto à pessoa para dizer, eu também não. Mas eu não fui chamado para entender.
eu fui chamado para confiar. E Cristo, meus irmãos, está fazendo uma obra. E essa obra há de ser completada na minha e na sua vida. E é isso que você deve sair daqui animado. Talvez você fale, eu não estou entendendo esse desemprego. Né? Não estou entendendo algumas coisas que estão acontecendo. Parabéns, nós estamos no mesmo grupo, no grupo dos que não entendem. Mas você também está no mesmo grupo dos que são abençoados pelos movimentos que Deus faz soberanamente. E isso faz com que o reino avance. Em segundo lugar, a prisão de Paulo é uma oportunidade evangelística. Veja, Paulo, foi justamente por ele estar preso que ele tem a oportunidade de falar para vários tipos de pessoas. Ele pode falar para cidadãos comuns, para os militares, que não é fácil de estar perto deles, para as altas autoridades judaicas e romanas. Paulo soube traduzir, transformar, Paulo soube utilizar todas as dificuldades em oportunidades para pregar a Cristo, e Cristo ressurreto, Cristo que vivo está. É justamente porque ele pregou a verdade, é que ele está preso. E é lá dentro da prisão que ele prega a verdade. E ele não mudou a mensagem. Talvez a tentação fosse assim, cara, melhor eu dar uma ajustadinha, né? Vou tirar um pouco o pé dos meus sermões, eu vou dar uma adoçadinha, porque está ficando feio, né? Não vou ficar falando contra aborto, não vou ficar falando sobre certas coisas, né? Porque eu posso ser preso. Então, não, meus irmãos, Paulo não negociou, ele seguia e nem negou. E nem adaptou, que é outro problema. Paulo não aculturou a mensagem para apresentá-la. Paulo não envernizou a mensagem. Paulo não traduziu com os elementos da época dele. Vamos traduzir o Evangelho para deixar ele mais palatável, pastor. Vamos ajustar algumas coisas na nossa igreja, porque nós estamos muito caretinhas. A gente fica falando só dessa coisa da Bíblia. E é isso mesmo. E é isso que nós temos que fazer, não é? A gente viu aqui, intencionadamente também, João 16, 25 a 33, lemos de forma responsiva. Ali a gente vê que é justamente, tem algumas afirmações categóricas. De um lado, nós temos Jesus dizendo que Deus Pai ama os seus filhos. Uma verdade. Do outro lado, tem o Senhor Jesus dizendo que Ele venceu o mundo. Nós estamos no meio dessas duas verdades maravilhosas. Deus Pai nos ama e Jesus venceu o mundo. O que mais nós precisaríamos, não é? Mas ele não para ali, e ele diz que ele nunca escondeu a realidade neste mundo caído, e ele diz, no meio dessas duas verdades, que nós passamos por aflições. Aflições faz parte da vida do crente. Por isso que certas pregações de vida super light, você pode ter certeza que ela não é bíblica, porque o Senhor não disse isso, não é? Só que, naquela mesma mensagem, nós somos informados que a gente pode ter paz e ânimo em Cristo. Então, veja, Deus me ama, Cristo venceu, e eu ainda tenho a paz e o ânimo do meu Senhor. No meio disso tem tribulação. Essa é a vida. E se o Senhor Jesus, meus irmãos, passou por aflições, por que nós acreditaríamos que nós não passaríamos? Ao contrário, nós precisamos lembrar que justamente e principalmente as aflições surgem quando nós anunciamos e defendemos o nome de Jesus. E quando somos perseguidos, afligidos pelo nome de Jesus, nós nos tornamos bem-aventurados. Então, eu quero tentar juntar aqui, e não por alegoria, mas essa perspectiva da prisão como tribulação. Algumas pessoas, é verdade, conhecem as prisões verdadeiras, as prisões mesmo, não é? Conhecem porque estão lá dentro, não é? E lá dentro, elas, porque se converteram lá dentro, ou porque tinham abandonado a fé e agora voltaram à fé, mas estão presos, agora eles podem
anunciar o Evangelho, testemunhar de Cristo para os presos e para os guardas. Isso é uma coisa. Outras pessoas também estão cativas em regimes totalitários anticristãos por aí. Não é? Tem países que realmente é uma prisão. O próprio país já é uma prisão. E você ser cristão lá é um problema. Mas para aquelas pessoas, eles estão usando aquela situação para pregar o Evangelho. Porém, meus irmãos, para a maioria absoluta das pessoas, isso inclui eu e você, nós não estamos literalmente numa prisão. E nem queremos ir, óbvio, não é? Então, como que uma prisão serve de exemplo para nós, meus irmãos? Porque, veja, nós temos tribulações distintas na nossa vida comum. Muitas vezes nós não entendemos na hora, mas as tribulações também são usadas pelo Senhor para o avanço do reino de Deus, e nós devemos usar também as tribulações para pregar o Evangelho. Você já viu casos assim de uma doença grave que alguém lá na UTI se rendeu a Cristo? Que uma pessoa que ficou desempregada, ela teve que ir entregando currículo em vários lugares, e porque ela foi falando com várias pessoas, ela teve alcance a pessoas que ela não tinha antes, e alguém desses se converteu. Ou porque resistiu à perseguição na escola, na faculdade, no trabalho, acabou servindo como testemunho do amor de Jesus e do amor por Jesus. Você já usou essas coisas, meus irmãos, para a pregação do Evangelho? Porque pela lente da cruz de Cristo, nós podemos enxergar as oportunidades, mesmo em meio às tribulações, para pregarmos o Evangelho da salvação. Talvez você fale assim, está difícil. Sim, a vida é isso mesmo, o Senhor Jesus disse. Você vai ter dificuldade mesmo, mas Ele venceu o mundo. A questão é o que você está fazendo com essa dificuldade. Murmurando, gemendo ou transformando em testemunho. Já parou para pensar quando você resiste lá no trabalho com aquela chefe que persegue mesmo, estou falando de perseguição verdadeira mesmo, né? E você resiste de maneira santa, apanhando, é verdade, né? E isso depois, lá na frente, alguém falando, o que ele tem? O que aquela pessoa tem, aquela mulher tem, que ela resiste tanto a essa perseguição? E é a hora que você entra com Evangelho. Eu não sei se já teve oportunidade de pessoas te procurar e falar assim, você poderia conversar comigo? Meu casamento não está bem. E essa pessoa é um ateu. O casal é ateu, ou de outra religião. Já teve uma oportunidade assim? E aí você fala para ela, posso, claro, vamos conversar. Você sabe que eu vou falar da Bíblia para você, não é? Sim, por favor, fala, me aconselha. Mas por quê? Essa pessoa viu você resistindo, ouviu a sua postura no dia a dia, na vida comum. E isso se transforma em oportunidades. Por isso, meus irmãos, nós não podemos olhar para as tribulações, mas nós temos que fixar nossos olhos em Cristo. Cristo sabe o que é passar pela tribulação. Nós temos uma pontinha de experiência. Cristo sabe o que é tribulação de verdade. Ele suportou sobre si todos os nossos pecados. E é por isso que ele foi para a cruz. E é interessante que os ladrões ao lado dele na cruz dialogavam ali sobre ele, sobre Cristo. E um fala, olha, ele é justo, ele não devia estar aqui. Um centurião está lá embaixo e fala, esse era mesmo o Filho de Deus. Esse era alguém importante mesmo. Nós fizemos besteira. Eu estou falando com as minhas palavras, não é? A própria obra de Cristo é testemunho, meus irmãos. E é testemunho para mim e para você. Por isso nós devemos aproveitar também essas
oportunidades. Olhe para a sua vida, transforme essas realidades, perceba como você pode usar todas as tribulações que você experimenta em prol do reino de Deus. E, em terceiro lugar, a prisão foi um teste de fé e uma oportunidade para a santificação. Claro que Paulo experimentou violência física, né? Prisões, açoites, ele experimentou perseguições morais, não é? Violência moral, perseguição, falsas acusações, não é? Tudo isso testou a fé de Paulo, meus irmãos, com certeza, não é? Porém, o que tinha em mente? O que Paulo tinha em mente para resistir isso? Por que Paulo pode chegar diante de um governante e falar, se eu estou errado, eu posso ser morto, e você morto, está tudo bem. Lembra de Atos 23:11? Eu vou ler aqui palavras que o próprio Senhor Jesus disse para Paulo. Coragem. E o Senhor fala isso para mim e para você nessa noite. Coragem. Pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Você não chegou lá ainda, Paulo. Aguenta firme. Esse processo vai continuar. Cristo, na sua natureza humana, foi tentado em todas as coisas, meus irmãos, e sem pecar. Às vésperas dele ir para a cruz, ali naquela agonia, naquela madrugada, aquilo que significava o peso sobre as costas dele, o próprio Senhor Jesus pede ao Pai, não porque ele pecou, mas Pai, tira de mim isso aqui, vírgula, mas seja feita sua vontade. Passou 40 dias sendo tentado ali no deserto. E, veja, o Senhor entende bem disso. O Senhor entende o que é ser partido. O Senhor entende bem o que é ter o seu sangue vertido. O Senhor entende. E eu te pergunto, o que está te afligindo? O que está acontecendo na sua vida que está te afligindo? Estava conversando com a minha esposa. Como tem problemas no mundo, não é? Às vezes, meus irmãos, você está do lado de alguém, essa pessoa está com um problema grande e você não está sabendo. Grande, às vezes os problemas são grandes, mas a pessoa está vivendo a vida dela, feliz com Cristo e padecendo uma grande dificuldade. E gemendo às vezes, não é mesmo? E ainda assim, o Senhor continua cuidando da vida dos seus especialmente. Porque veja, meus irmãos, a gente é colocado, às vezes a gente se mete em confusão, é verdade, e tribulação por conta de pecado é problema seu, se vira para aguentar, mas muitas vezes você fala assim, eu não fiz nada, mas Jó também sabe o que é isso, eu não fiz nada, não sei de onde está vindo tudo isso, não é? E isso está sendo usado pelo Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, esse texto, ele me ajuda tanto nas minhas dificuldades, porque quando o Senhor fala assim, todas as coisas cooperam, o que sobra? Porque o texto não fala assim, algumas coisas cooperam, ou, de acordo com as circunstâncias, as coisas cooperam. Depende se você está vivendo direitinho ou não, as coisas cooperam. Não, o texto diz que todas as coisas cooperam para o bem. As tribulações cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E veja, meus irmãos, e isso nos forja o caráter. Uma vez eu vi uma palestra que o título era Não há ganho sem dor. Não é? E é verdade, né? Não tem canal de dente para ser feito sem dor. Ah, pastor, tem anestesia. Você já tomou a anestesia para não doer o tratamento do canal? Ela sozinha já é uma coisa bem animada, que eu estou lembrando disso esses dias. Né? Quem já passou por tratamento de câncer, quimioterapia, radioterapia? Meus irmãos, é ruim mesmo. É um dos típicos tratamentos que... o tratamento em si já é difícil. Né? Tem hora que você fala, caramba, como é forte esse tratamento. Mas é graças àquele tratamento dolorido
terrível, que traz consequências naquele momento imediato, que vai ter a cura. Alguém que tem uma parte do corpo amputado, porque se não tira, perde o restante todo, morre. E aí é necessário, então, amputar. É melhor amputar do que morrer. Então, há momentos, meus irmãos, que a gente passa por isso. Não sei quem esses dias estava falando comigo, pastor, eu estou com o corpo todo dolorido. Falei, aconteceu alguma coisa? Caiu? Não, voltei para a academia. Eu falei, parabéns. Por isso que eu não vejo que essas coisas machucam. Como que vai ficar saudável sem passar pelas dores da academia, esse que queria seguir esse caminho? Não tem jeito. Então, não dá para a gente se livrar, pedir para Deus nos tirar todas as coisas, porque Ele não vai fazer, meus irmãos. Paulo tentou isso, Paulo ficou pedindo para o Senhor, insistindo, tira isso, tira esse espinho, tira esse espinho, tira esse espinho. O Senhor falou, opa, minha graça te basta. Então, você precisa lembrar, meus irmãos, que nós precisamos lembrar que nós estamos sendo forjados pelo Senhor. E as tribulações fazem isso. E aí é a hora que a gente exercita o fruto do Espírito, o testemunho do amor de Deus independente das circunstâncias, o socorro ao próximo quando ele precisa. Você está com dificuldade, mas ele precisa, e você abre mão da sua dificuldade e vai lá ajudar, ou de si mesmo, e vai lá ajudar o outro, por exemplo, como uma catástrofe, não é? Uma crise conjugal, muitas vezes, que não era necessário acontecer, mas transformou aquilo num fortalecimento do casal, e agora eles são mais unidos, mais crentes, mais preparados para a vida comum. Então, todas essas coisas, meus irmãos, nos levam à maturidade. Eu estou dizendo isso porque talvez você esteja pedindo para o Senhor te livrar de algumas coisas. Não está errado. Mas eu só quero que você entenda que, às vezes, o Senhor não te tira dos problemas. Ou Ele não tira os problemas da sua vida. Então, cuidado. Não ache que é porque a coisa está difícil que Deus te abandonou, Deus não me ama, a igreja não me ama, ninguém me ama, eu não me amo, porque está difícil mesmo, por onde eu vir eu tomo pancada. A vida é assim, meus irmãos, mas Deus está no controle. Como diria o presbítero Cláudio, o seu couro está engrossando, porque crente tem que ter couro grosso, mesmo. E a gente está sendo forjado no amor de Cristo. Então, cuidado, olhe para a sua vida com mais perspectiva de que Deus usa todas as coisas, inclusive para o seu bem. Volto a repetir, eu não estou falando de problema por conta de pecado, mas tem situações que você fala, não é possível, realmente não é possível. Você fala, da onde eu saí do ruim e caí no pior? Eu fiz tudo direitinho, orei, jejuei, pedi para a igreja orar, e a coisa piorou. Vou orar mais, piorou mais. Aí você fala, então vou parar de orar, só pode ser isso. Mas não é, meus irmãos. É porque nessa dinâmica do Senhor, nós estamos sendo forjados. E o seu couro grosso faz com que o Evangelho avance. Então agradeça ao Senhor. Mas eu queria terminar, então, lembrando de uma prisão, que essa sim, essa é a pior de todas. A prisão mortal do pecado. Essa ninguém pode se livrar por conta própria, meus irmãos. E nós estávamos presos, mortos nos nossos delitos e pecados. Então você sabe o que é libertação, porque você foi liberto da vida do pecado. Pela santa providência de Deus, nós lemos aqui no Catecismo Maior as punições do pecado no mundo vindouro, que não vão nos alcançar por conta da obra de Cristo. Então perceba, meus irmãos, que nós já temos o privilégio de termos a maior libertação que uma pessoa pode ter por conta da obra de Cristo. As garras da morte que tentaram prender Cristo ali no túmulo
não foram suficientemente fortes para deter a obra de Cristo. Cristo está vivo. Nós pregamos, sim, um tal de Jesus que morreu e ressuscitou, e está vivo, e vai voltar. Não interessa se isso é estranho para outras pessoas, porque essa estranheza, às vezes, até faz parte do processo do Espírito Santo. Continue anunciando, meus irmãos, porque essa é a melhor missão que eu e você temos nessa vida. E é justamente o anúncio dessa verdade que nós devemos dedicar às nossas vidas. Jesus morreu, ressuscitou, está vivo e vai voltar para buscar os seus. Às vezes esse anúncio simples vai te trazer problemas. Talvez se você estiver fazendo alguma faculdade aí, como diria o reverendo Mateus, né? Se você estiver lá na Universidade da Babilônia, esse tipo de situação. Talvez no seu trabalho, quando você abre a boquinha, uma boquinha santa, um bom testemunho, já vem o carimbão na testa, o santo carimbo de crente, e aí você não é promovido. Parabéns, está tudo certo, não é? Talvez você esteja experimentando dificuldades por conta do nome do Senhor Jesus. Talvez você esteja experimentando dificuldades que você nem sabe de onde veio. Está tudo certo, meus irmãos. Saia daqui nessa noite animados, porque há algo que estamos envolvidos. Paulo não chegou em Roma ainda, à luz do texto que nós estamos passando, e nós não chegamos ainda na nova terra. Então, continue anunciando. Se você e eu estamos aqui, é porque a nossa obra, o nosso papel, não acabou. Só vai acabar a hora que você se apresentar diante de Cristo na glória, ou se Ele voltar antes. Continue anunciando, meus irmãos. Aproveite todas as oportunidades. Fale de Jesus. Aquele sim que morreu e ressuscitou, e está vivo, e há de nos buscar. Vamos orar. Senhor Deus, olhamos para a história de Paulo e é um reflexo da nossa história, de alguma forma, até porque é um reflexo pequeno de uma história maior e melhor, que é a do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi perseguido, que foi humilhado, envergonhado, traído, martirizado, experimentou o túmulo, mas ressuscitou. E é por conta disso que nós estamos aqui nesta noite. E é essa a esperança que enche os nossos corações. Por isso te pedimos, Senhor, aviva a tua obra em nosso meio. Anima-nos, Senhor, com a verdade do Evangelho. Usa-nos, Senhor, com toda a autoridade celestial. Sustenta-nos. Sim, é verdade, Senhor. Temos também a possibilidade de pedir alívio. Sim, é lícito pedir. Mas ainda que não haja alívio da situação, sabemos que há sustento pleno do Senhor. Guarda-nos, ó Deus, e usa-nos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos pôr em pé, meus irmãos, vamos